O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. E esse salmo, ele está no livro 5 da Bíblia. Os salmos, no texto massorético, que é o texto original da Bíblia, são conhecidos como Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Tehillim significa louvores. E nós temos 150 salmos na Bíblia, que são divididos em 5 coletâneas. Essas coletâneas, essas coleções de salmos, são organizadas por livros. Quando você abre a sua Bíblia, você vai ver lá que o livro 1 vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Esses salmos, do 1 ao 41, foram escritos pelo rei Davi. Depois, existe uma segunda coleção de salmos, que vai do Salmo 42 até o Salmo 72. Essa segunda coleção tem vários autores. Os filhos de Coré escreveram do Salmo 42 ao 49, o 50 foi escrito por Asaf, que foi um levita ordenado para adoração no tempo de Davi, e os 51 até os 72, a grande maioria foi escrita por Davi, e alguns salmos que não têm a confirmação de que foram escritos por Davi, a grande maioria dos estudiosos atribui a ele. Então, os salmos 66, 67 e 71, que são os salmos que no texto original não está escrito no título que são de Davi, são atribuídos a Davi. E o Salmo 72, existe uma dúvida se foi escrito por Salomão ou Davi, mas quando você vai no último versículo do Salmo 72, está escrito assim: findam-se aqui os salmos de Davi. Portanto, considera-se que foi Davi que escreveu do Salmo 51 até o 72. O livro 3, que é a terceira reunião de salmos, a terceira coletânea, vai do Salmo 73 até o Salmo 89. E o livro 3, a grande maioria foi escrita por Asaf e pelos seus descendentes. Você vê que o Salmo 73 até 82, no título do texto original da Bíblia, que é o texto massorético, está escrito que foi Asaf que escreveu esses salmos. Na realidade, foi Asaf ou os seus descendentes. E depois nós temos o Salmo 83, que é de autoria desconhecida. O Salmo 84, 85 e 87 foram escritos pelos filhos de Coré. O 86 foi escrito por Davi. O 88 foi escrito por Emã. E o 89 foi escrito por Etã. O Emã e o Etã são levitas, que estão citados no livro de 1 Crônicas, no capítulo 6. Depois vem o livro 4, que reúne o Salmo 90 até o Salmo 106. Desse livro 4, as principais características é que a grande maioria desses salmos são salmos que falam: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor e bendizei ao Senhor. E a grande maioria desses salmos, do 90 até o 106, são salmos que a autoria é desconhecida. Desses salmos do 90 ao 106, nós sabemos, pelo texto original, que o Salmo 90 foi escrito por Moisés. E o Salmo 90 tem um tema diferenciado. Ele fala sobre a provisoriedade da vida. É o salmo que fala que nós vivemos em média 70 anos e aos que chegam aos 80, chegam com cansaço e enfado. O Salmo 91 fala da segurança no Altíssimo. O Salmo 94 fala que a vingança pertence ao Senhor. E o Salmo 102 fala sobre um tempo de aflição. Tirando o 90, o 91, o 94 e o 102, todos os outros salmos falam: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor e bendizei ao Senhor. E a autoria desses salmos, na grande maioria, é desconhecida. Nós sabemos que foi Moisés que escreveu o Salmo 90,
O Salmo 91, alguns dizem que foi Moisés e outros dizem que foi Davi. Depois o Salmo 95, no texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: E Davi nos disse. E daí ele cita 2 versículos do Salmo 95. Por causa desse texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 7, que fala que foi Davi que citou 2 versículos que se repetem no Salmo 95, se considera que foi Davi que escreveu o Salmo 95 pela via indireta. Depois o Salmo 103, no texto original da Bíblia, está escrito que foi Davi que o escreveu. Tirando esses salmos, o 90 e o 103, que apontam seus autores, e o Salmo 95, que tem uma informação indireta que foi escrita por Davi, todos os salmos do livro 4 não se sabe o autor. Depois nós entramos no livro 5, que é o último livro, a última coletânea de salmos, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150, que é o que nós estamos meditando agora. O Salmo 107 até o Salmo 150 são os últimos salmos da Bíblia, e nessa coletânea nós encontramos alguns grupos de salmos. O primeiro grupo, o menor, o meio da Bíblia e o maior salmo da Bíblia. O Salmo 117 é o menor salmo, só tem 2 versículos e conclama todos os povos a adorarem ao Senhor. O Salmo 118 marca exatamente o meio da Bíblia. E o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. Ele tem 176 versículos, como nós veremos aqui, que nós vamos ler os 176 versículos, que é o Salmo 119. E existe uma segunda coletânea dentro do livro 5 dos Salmos, o Salmo 113, 114, 115, 116, 117 e 118, são 6 salmos na sequência que formam os salmos do Alel egípcio. Alel se escreve H-A-L-L-E-L. Pronuncia-se Halel egípcio. E esses salmos, os 113 até o 118, são os salmos que são cantados na época das festividades da Páscoa. Nós sabemos que o povo judeu celebra a Páscoa como a memória de que eles eram escravos no Egito e o Senhor os tirou da escravidão e os colocou na terra prometida. A palavra Páscoa significa passagem, passagem da escravidão para a libertação. Para o povo judeu, Jesus Cristo foi apenas um homem comum. Para os cristãos, Jesus Cristo, ele quando morreu na cruz, ele ofereceu o seu sangue da mesma forma como na época da Páscoa os judeus mataram um cordeiro, pegaram o sangue do cordeiro, passaram nas vergas das portas, conforme a determinação de Deus, para que o anjo, quando passasse, visse a marca do sangue na porta e não matasse o primogênito daquela família. Todos os filhos primogênitos dos egípcios e dos animais dos egípcios morreram na noite que o Senhor resolveu decretar um ponto final na escravidão do povo judeu, do povo hebreu. Quando os primogênitos dos filhos dos egípcios e dos seus animais morreram, o rei do Egito, que é Faraó, disse para o povo judeu: vão embora, saiam daqui. Então ocorreu a Páscoa, eles passaram da escravidão para a libertação. Para os cristãos, Cristo é o Cordeiro. Ele morreu em nosso lugar e todo aquele que aceita Jesus recebe em sua vida a marca do sangue de Cristo, então escapa da morte eterna. E então o povo judeu, na época da festividade da Páscoa, canta os Salmos 113, 114, 115, 116, 117 e 118, quando eles estão fazendo as suas peregrinações em direção a Jerusalém.
Por isso que esses salmos 113 até o 118 são considerados os salmos do Halel egípcio. Ou seja, eles são os salmos que relembram que o povo judeu, eles são o conjunto de salmos que são cantados para relembrar que eles eram escravos e eles receberam libertação. E quando você analisa o conteúdo desses salmos, o 113 até o 118, você percebe que o conteúdo sempre exalta o poder de Deus. No 113, ele fala que Deus faz que o pobre viva entre os príncipes e que a mulher estéril seja mãe de filhos e habite em família. O Salmo 114 fala: o Senhor nos tirou do Egito. O Salmo 115 fala que não se deve adorar aos ídolos, porque só o Senhor é Deus, querendo fazer referência de que só Deus é que os livra. Alguns desses salmos que fazem parte do Halel egípcio, do 113 ao 118, existem teólogos que dizem que esses salmos foram escritos depois que o povo retornou do exílio da Babilônia. O profeta Jeremias acusou o povo de Judá de adorarem outros deuses e que Deus faria com que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, os levasse como escravos e eles ficariam 70 anos como escravos. E depois, quando eles voltassem para a terra que era deles, eles passariam a honrar a Deus. Então, o conteúdo do Salmo 113 até o 118 dá honra a Deus. O Salmo 116 fala que o Senhor livrou dos cordéis da morte. O Salmo 117 é um convite. Só tem 2 versículos esse salmo, mas ele convida todos os povos louvai ao Senhor. E o Salmo 118 também fala amo ao Senhor. Então esses salmos 113 a 118 fazem parte do Halel egípcio. Depois você tem mais uma coleção no dentro do livro 5, que é do Salmo 120 ao Salmo 134. São 15 salmos que são conhecidos como Cântico dos Degraus, porque esses salmos 120 ao 134 são salmos que são cantados pelo povo quando eles vão e fazem as suas peregrinações para Jerusalém. Existem 3 festas em que o povo se reúne em Jerusalém: a Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Nessas 3 festas, o povo vem de todos os lugares do país para Jerusalém para comemorar. E quando eles estão no caminho da peregrinação, eles vão cantando do Salmo 120 ao 134. E esses cânticos são chamados Cântico dos Degraus porque Jerusalém fica numa região montanhosa. Então, por isso se chama Cântico dos Degraus, porque são salmos que estão reservados para serem cantados durante essa peregrinação, enquanto eles estão indo para Jerusalém, que fica numa região montanhosa, então eles sobem, por isso o Cântico dos Degraus. Então, essas são as observações gerais a respeito do livro de Salmos. Se chama Terrilim, que significa louvores, se dividem em 5 coletâneas, tem vários autores. Agora, na coletânea 5, vai do Salmo 107 ao 150, e dentro dessa coletânea do livro 5 tem 3 informações. Existe o menor salmo, que é o 117, o meio da Bíblia, que é o 118, o 119, que é o maior. A segunda informação, o Salmo 113 até o Salmo 118 formam o chamado Halel egípcio, que são salmos que adoram a Deus e reconhecem que foi Ele que os livrou da escravidão do Egito e os levou até a Terra Prometida. E o Salmo 120 até o Salmo 134 formam 15 salmos que formam uma coleção chamada Cântico dos Degraus. Porque o povo, quando vai para as festas da Páscoa, da festa dos Tabernáculos e da festa do Pentecostes, vai peregrinando e cantando esses salmos. Uma última informação é que os salmos assumem várias formas. Eles podem ser cânticos, como louvai ao Senhor, bendizei ao Senhor e cantai ao Senhor, que é a maior parte dos salmos do livro 4, que vai do Salmo 90 até o Salmo 106, como nós já mencionamos. Existem salmos que são ensinamentos, como o Salmo 15 e o 24, que ensinam como você pode chegar até o céu. Você não deve difamar com a língua, você não deve receber nenhuma palavra contra o seu próximo.
Existem salmos que são imprecações, como por exemplo o Salmo 109, em que Davi fala assim: que seja colocado um inimigo acima do meu inimigo, que a sua esposa fique viúva, que os seus filhos sejam órfãos e que Satanás fique à sua direita. São salmos em que o salmista está desabafando e mostrando para Deus aquilo que ele tem de desejo de vingança em relação aos seus inimigos. Algumas pessoas dizem que os salmos imprecatórios nos autorizam a fazer orações contrárias às pessoas. Mas esse é um ensino errôneo, porque quando os salmistas estão escrevendo imprecações, que é o desejo de desgraça dos inimigos, eles estão apenas mostrando para nós que nós podemos ser sinceros com Deus, confessar os nossos pecados para que Deus nos ajude a vencer isso. A Bíblia é um livro único, ela deve ser lida na sua totalidade. Se existem imprecações, em toda imprecação no final existe alguma frase que fala assim: mas eu, porém, confio no Senhor. Ao Senhor cabe a vingança. O Salmo 94 é um salmo específico que fala que a vingança só cabe a Deus. Jesus ensinou: amai os vossos inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44. E Jesus deu exemplo. Quando ele estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E Jesus também trouxe a oração do Pai Nosso, quando ele fala: Pai, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, só por essas várias passagens que a Bíblia nos apresenta, nós vemos que não devemos fazer orações desejando o mal dos nossos inimigos, mas podemos orar dizendo: Deus, o que eu desejo é esganar o meu inimigo. O que eu desejo é matá-lo. O que eu desejo é ver a sua desgraça, a sua ruína. Mas o Senhor é que é o dono da vingança. Perdoa-me por ter esses sentimentos. Então, as imprecações são salmos que estão na Bíblia para nos ensinar que podemos ser sinceros e devemos ser sinceros com Deus. Porque quando confessamos os nossos pecados, nós recebemos a força para sermos libertos dele. E existem também salmos que são revelação geral. O que é revelação geral? São salmos que falam a respeito de Deus que criou todas as coisas na natureza e que nos mostram que Ele existe e que Ele é o dono de tudo. Nós temos vários salmos que trazem revelação geral, como o Salmo 14 e outros salmos. E existem salmos que são lamentações, como o Salmo 13, em que Davi fala assim: até quando o Senhor se esquecerá de nós? Será para sempre? Então os salmos eles trazem uma variedade de assuntos que revelam como o ser humano se relaciona com Deus. Em momentos de alegria, celebrando, em momentos de tristeza, lamentando, em momentos em que ele reconhece que Deus existe e toma conhecimento de Deus, em momentos em que ele recebe instrução, orientação a respeito do que fazer para chegar até o céu, e salmos que trazem imprecações, desabafos sinceros para Deus. Agora que nós fizemos essas observações gerais, levamos aqui 18 minutos para isso, vamos meditar no Salmo 119. O Salmo 119 ele faz parte do livro 5, ele é o maior salmo da Bíblia, ele tem uma característica que ele é um acróstico. Um acróstico é quando você pega várias frases e coloca uma embaixo da outra, e quando você pega as iniciais, você consegue, pela vertical, você consegue formar uma outra palavra. Então, o Salmo 119, ele é dividido em 22 partes, e cada parte começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então, essa é uma característica do Salmo 119. Não se sabe quem é o autor do Salmo 119. O texto massorético, que é o texto original, não traz a revelação de quem foi que o escreveu. Mas o que se sabe é que ele foi uma composição que foi feita com 22 partes, porque o alfabeto hebraico tem 22 letras. Então, talvez, em muitas Bíblias, quando você abre a Bíblia, aqui eu copiei o texto do Salmo 119,
e coloquei aqui o título de cada uma das partes. Veja que o Salmo 119, o tema principal dele é a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor. Ele fala em 22 temas, mostrando a importância da palavra de Deus na nossa vida. Então eu coloquei um título aqui nesse Salmo 119. Salmo 119, a beleza da palavra de Deus como luz para o caminho. O versículo mais famoso, mais conhecido do Salmo 119 é o versículo que fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós podemos dizer que o Salmo 119 fala a respeito da palavra de Deus e da sua importância na vida do ser humano. E ele se divide, como o alfabeto hebraico tem 22 letras, ele é organizado em 22 seções. Cada seção tem 8 versículos. Então você tem assim, a primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph. Então ele pega o versículo 1 até o versículo 8, e todos esses versículos do 1 ao 8, as frases desses versículos começam com a letra Aleph. Nesses 8 versículos primeiros, o salmista que compôs o Salmo 119, ele dá um destaque para a felicidade dos que seguem a palavra. Esses primeiros 8 versículos destacam a bem-aventurança, a felicidade daqueles que andam conforme os preceitos do Senhor. Então vamos ler aqui os primeiros 8 versículos. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Versículo 2: Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Versículo 3: E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos, ou seja, nos caminhos do Senhor. Versículo 4: Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Verso 5: Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. 6. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. 7. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. E 8. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Quando você medita nesses versículos 1 até o versículo 8, você vê que todos os versículos estão falando que bem-aventurados são aqueles que seguem a palavra, que ele quer seguir a palavra, que se ele seguir a palavra, ele sabe que ele vai ser bem-sucedido. Então, nessa primeira parte, o versículo 1 até o versículo 8, todos esses versículos, no português, o versículo 1 começa com a letra B, o 2 começa com a letra B, o versículo 3 começa com a letra E, o versículo 4 começa com tu, mas se você pegar o texto original, todos esses versículos do 1 ao 8 começam com a mesma letra, a letra Aleph. E todos eles falam sobre a felicidade de quem segue a palavra. Então, o Salmo 119, ele é uma obra poética. Ele foi dividido em temas, 22 temas, e ele foi dividido de tal maneira que cada grupo de 8 versículos começa com a mesma letra do alfabeto. Então nós temos 22 letras vezes 8. O Salmo 119 tem 176 versículos. Se você multiplicar 22 vezes 8, dá 176. Então os primeiros 8 falam sobre a felicidade dos que seguem a palavra. Aí ele vai para a letra Bet. Letra Bet, que corresponde à letra B do nosso alfabeto, é a segunda letra do alfabeto hebraico. Aí ele pega o versículo 9 ao 16, os próximos 8 versículos, e esses 8 versículos do 9 ao 16 começam com a letra Bet, se você pegar o texto original. E ele fala a respeito de um mesmo tema, a pureza na obediência à palavra. Se você lendo esse grupo de 8 versículos, ele exorta a guardar a palavra para manter o coração puro. Fala que
Guardando a palavra nós recebemos, nós mantemos a pureza com Deus. Veja o versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. 10. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. 12. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. 13. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Versículo 14. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. 15. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. 16. Alegrar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Você percebe que ele começa essa segunda parte, que todos esses versículos começam com a letra Bet, falando que como que uma pessoa pode purificar o seu caminho? Ela pode se purificar dos pecados, prestando atenção na palavra, nos testemunhos da palavra, nos estatutos do Senhor. Em resumo, ele fala que eu consigo pureza quando eu obedeço a Deus. Então, o segundo grupo de 8 versículos, do 9 ao 16, fala sobre a purificação, sobre a pureza na obediência a Deus. Aí nós vamos para o próximo grupo de 8 versículos. A terceira letra do alfabeto hebraico é a letra Gimel, que vai do versículo 17 ao versículo 24. E nesse grupo de 8 versículos, ele fala sobre a dependência de Deus e seus mandamentos. Ele mostra a confiança no auxílio divino, quando nós seguimos a palavra. Versículo 17. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. 18. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. 19. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. 20. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. 21. Tu repreendeste asperamente os soberbos, amaldiçoados que se desviam dos teus mandamentos. 22. Tira de sobre mim o opróbrio. Opróbrio é o mesmo que vergonha. Tira de sobre mim a vergonha e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. 23. Enquanto os príncipes se conluiavam. Conluiar é entrar em acordo. Enquanto os príncipes entravam em acordo e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Então ele fala aqui que ele depende de Deus, que ele está cercado pelos seus inimigos, que enquanto os seus inimigos o perseguiam, ele ficava meditando na palavra de Deus, porque ele tem dependência de Deus e ele depende dos mandamentos de Deus para poder caminhar de maneira correta. Em resumo, o salmista, nesse conjunto de versículos 17 a 24, confia no auxílio divino. Aí nós vamos para o grupo em que as letras começam com a letra Dalet, que corresponde à nossa letra D. Vai do versículo 25 ao 32. Nesses versículos existe uma temática, o reavivamento pela palavra. Existe aqui nesses versículos um clamor por renovação espiritual mediante os mandamentos. Veja que o Salmo 119, ele exalta a palavra. Ele pega a palavra e mostra um tema. Aqui, no Dalet, a palavra traz reavivamento. Pela palavra eu recebo renovação espiritual. Vamos ler aqui, versículo 25 ao 32. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Veja que ele está dizendo que ele está como quem está no pó. Mas é a palavra que renova ele, que vivifica. 26. Meus caminhos te descrevi, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. 27. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos,
assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Então esse trecho, reavivamento pela palavra. Depois vem a letra Re, que vai do versículo 33 ao versículo 40. Nesses versículos, todos esses versículos começam com a mesma letra, a letra Re. E nesses versículos o tema principal é o desejo de compreender a palavra. O salmista pede entendimento para obedecer aos decretos de Deus. Quantas vezes nos falta entendimento? Nós podemos usar esse Salmo 119, nessas partes aqui, para pedirmos a Deus aquilo que nós precisamos. Se, por exemplo, precisamos de pureza, podemos vir aqui e fazer essa oração. Ler o versículo 9 até o versículo 16 e usar esse texto dos Salmos como uma oração nossa, pedindo a Deus para nos purificar. Vamos lembrar que os Salmos também são orações. Se nós precisamos dependência de Deus, podemos ler, orar, o versículo 17 ao 24. Se nós estamos precisando de reavivamento, podemos fazer essas orações desses versículos 25 ao 32. Agora, na letra Re, existe o desejo de compreender a palavra. O salmista pede entendimento para obedecer aos decretos de Deus. Podemos orar dessa forma: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Podemos orar assim, pedindo para que o Senhor ensine o caminho dos estatutos para que nós guardemos até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Versículo 34. Versículo 35. Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Versículo 36. Inclina o meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. 38. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. 39. Desvia de mim o opróbrio, a vergonha que temo, pois os teus juízos são bons. Versículo 40. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Nós vemos que esses versículos, ele pede em alguns versículos mais uma vez que Deus o renove, que Deus o vivifique. Mas o tema principal aqui, que é mais repetido, é: me ensina o teu caminho para eu entender o teu caminho. Agora nós vamos para o próximo grupo de 8 versículos, do 41 ao 48. Nesses versículos, todos eles começam com a letra Vav, que corresponde à nossa letra V. Confiança, o tema principal desse grupo de 8 versículos é a confiança na fidelidade de Deus. Proclama-se a salvação e reafirma o amor à lei divina, que ele ama a lei divina. Vejam, vamos ler aqui esses versículos. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. A palavra fala que Deus tem misericórdias e salvação para nós. Então eu confio que, se a palavra fala isso, a palavra é fiel. Eu confio na fidelidade de Deus. Então eu oro, aqui o salmista está mostrando: venha sobre mim o que está escrito na sua palavra, que o Senhor derrama misericórdias e o Senhor derrama salvação. Ele proclama a salvação, ele reafirma o amor à lei divina. Versículo 42. Assim terei o que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. 43. E de minha boca não tires nunca de toda a palavra de verdade, pois me atenho aos teus juízos. Versículo 44. Assim observarei de contínuo a tua lei. Assim, ou seja, o Senhor
me mostrando as suas misericórdias e a sua bondade, eu sempre terei motivo contínuo para respeitar, para obedecer a sua lei, para sempre e eternamente. 45. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Liberdade de fazer a coisa errada aqui. 46. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. 47. E alegrar-me-ei em teus mandamentos, que eu amo. 48. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amo, e meditarei nos teus estatutos. Vamos lembrar que Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvaram diante do rei Nabucodonosor. Todo o tempo em que o rei propunha uma desobediência a Deus, esses jovens se opunham e continuavam decretando a palavra de Deus. Eles de contínuo falavam da sua confiança na fidelidade de Deus. 41 a 48. O próximo grupo de versículos vai dos versículos 49 a 56. Esses 8 versículos começam todos no texto original com a letra Zain, que corresponde à nossa letra Z. E o tema principal desse conjunto de 8 versículos que começa com a letra Zain fala a respeito do consolo nas promessas de Deus. Então o salmista ele se consola. Nas tribulações, nas dificuldades, ele tem conforto, reflete o conforto encontrado nas promessas do Senhor. Versículo 49. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. 50. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Veja, ele fala que o meu consolo é eu lembrar das palavras que o Senhor me deu. 51. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Apesar disso, não me desviei da tua lei. Veja que o salmista não tem necessidade de aprovação de ninguém. Para ele, o que importa é que ele tenha a promessa de Deus. Para ele, o que importa é o que Deus pensa a respeito dele. Versículo 52. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. 53. Grande indignação se apoderou de mim, por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. 54. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. Ou seja, todos os lugares por onde o salmista ia, por onde ele peregrinava, e aqui fala a respeito de alguém que foi para muitos lugares, ele fala que em todos os lugares para onde ele foi, ele observava os mandamentos, os estatutos do Senhor, e os estatutos do Senhor eram os cânticos dele. Veja o versículo 54, lendo novamente: os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. Quando nós cantamos os salmos, quando nós louvamos a Deus o tempo todo, nós conseguimos obedecer ao Senhor mais rápida e facilmente, porque nós estamos o tempo todo cantando aquelas palavras. 55. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. 56. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. Um dos mandamentos do Senhor é que você leia sempre a palavra para que você conheça ela e saiba aplicar. Deus disse para Josué: medita nesse livro da lei, dia e noite, para que você possa fazer tudo o que está escrito nele e assim faça prosperar os seus caminhos. Agora nós vamos entrar na letra Het, que vai dos versículos 57 a 64. Nesses 8 versículos existe um tema que é o compromisso com a obediência à palavra. Declara o compromisso do salmista com os estatutos divinos, com a palavra. Versículo 57. O Senhor é minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras, ou seja, eu obedeceria as tuas palavras. É o compromisso de obedecer a palavra. 58. Implorei deveras. Deveras
significa verdadeiramente. Então implorei de verdade pelo teu favor, de todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Ou seja, ele está falando, a tua palavra fala que o Senhor tem misericórdia e amor. Que essa palavra se cumpra. 59. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. 60. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. 61. Bandos de ímpios me despojaram. Apesar disso, eu não me esqueci da tua lei, mesmo passando por situações em que pessoas ruins atacaram o salmista e levaram as coisas dele, porque ele fala que me despojaram. Apesar disso, eu não me esqueci da tua lei, eu continuei honrando a Deus. Ou seja, eu continuei perdoando eles, continuei seguindo, não falei que foi culpa de Deus. Agradeci a Deus apesar de terem me carregado as coisas, porque ainda continuei com vida. Não amaldiçoei ninguém. Versículo 62. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Olha aqui um versículo falando a respeito de oração de madrugada. Ele acordava, se despertava à meia-noite para louvar ao Senhor. E meia-noite também representa o momento que marca o começo do dia do novo dia. Os primeiros minutos do novo dia. Ele estava ali dizendo, logo que começa o novo dia, eu já acordo, eu já me desperto para louvar ao Senhor. Nós podemos, com esse versículo 62, aprender a, sempre que despertarmos no novo dia, já abraçarmos a Bíblia e dizermos que a nossa vida é totalmente do Senhor, 100% do Senhor, e que nós não abrimos mão de entregar a nossa vida de corpo, alma e espírito para Ele. Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que o mesmo Deus de paz vos santifique em corpo, na alma e no espírito. Versículo 63, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Versículo 64, a terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Mais uma vez ele pede para Deus ensinar os estatutos, a palavra dele, porque ele tem um compromisso com a obediência. Para você obedecer, e assumir esse compromisso, você tem que receber entendimento e saber exatamente quais são os mandamentos e os estatutos do Senhor, para que você possa obedecer. E ele pede que o Senhor ensine a ele os estatutos para que ele consiga cumprir o compromisso com a obediência. Na sequência vem 8 versículos, que vai do 65 ao 72, que começam com a letra Tet. E esses 8 versículos falam a respeito da bondade de Deus no sofrimento. Reconhece que as aflições levaram a uma maior dependência da palavra. O salmista reconhece. No meio do sofrimento, ele vê a bondade de Deus. No meio do sofrimento, quando ele vê a bondade de Deus, ele reconhece que o sofrimento, na verdade, é uma forma de vermos a bondade de Deus. No sofrimento, recebendo os livramentos e a mão forte de Deus em nossa vida, nós vemos a bondade de Deus. Versículo 65. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. 66. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Veja o versículo 67. Antes dele sofrer, ele vivia fazendo coisas erradas, porque ele não sofria. Depois que ele sofreu, ele dependeu de Deus, ele recebeu sinais da bondade de Deus, e com esses sinais da bondade de Deus, agora ele guarda a palavra de Deus. 68. Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. Como que ele concluiu que o Senhor é bom e é abençoador?
porque ele estava passando pela prova. E ele pôde ver, durante a provação do sofrimento, a bondade de Deus e as bênçãos que ele recebeu no meio desse processo. Então ele fala no versículo 68, tu és bom e abençoador, ensina-me os teus estatutos. 69, os soberbos, os arrogantes, os que se acham, forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. No 69, ele fala que ele não tem medo em relação a quem tem poder, dinheiro, tem fama, porque ele confia no Senhor. 70, engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. 71, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Retomando o versículo 72, diz assim: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Então nós temos aqui o Tete, 65 ao 72. Aí depois nós temos o versículo 73 a 80. Todos esses versículos começam com a letra Yod. E todos esses versículos falam sobre a confiança na justiça de Deus. Esses versículos destacam a fidelidade do Senhor no agir em favor de seus servos. Deus age em favor dos seus filhos. Veja o versículo 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Ele está falando, foi o Senhor que nos fez. Confiança na justiça de Deus, a fidelidade do Senhor em agir em nosso favor. 74. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. 75. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. 76. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. 77. Venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. 78. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. 79. Voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. 80. Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Veja que sempre, todas as partes desse salmo falam sempre sobre os estatutos, os mandamentos, a palavra. Essa é a mensagem principal do Salmo 119, a palavra de Deus. Prosseguindo aqui na letra Kaf, versículos 81 a 88. Nesse trecho, os próximos 8 versículos trazem um clamor por livramento. Existe aqui nesse trecho um apelo sincero por libertação no meio da aflição. 81. Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. 82. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Entretanto, dizia: quando me consolarás tu? 83. Pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. 84. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? 85. Os soberbos abriram covas para mim, o que não é conforme a tua lei. 86. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem, ajuda-me. 87. Quase que me têm consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. 88. Vivifica-me segundo a tua benignidade, então guardarei o testemunho da tua boca. Agora vem outro trecho. Os próximos 8 versículos começam com a letra Lamed. E esses próximos 8 versículos destacam a eterna fidelidade da palavra de Deus.
nesses versículos afirma-se a imutabilidade. Deus, ele não muda, e é eterna a lei divina. A lei do Senhor não muda. Então aqui versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Ele está falando agora a respeito da imutabilidade da palavra. Nesse texto aqui, nesse trecho do versículo 89 ao 96, muitas vezes nós pensamos que quando Deus lançou uma palavra, que ele esqueceu de nós. Mas a palavra dele não muda. Versículo 90. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. O Senhor firmou tudo pela palavra. Lá, quando você lê o Gênesis, no capítulo 1, o Senhor falou. Ele usou a palavra para criar todas as coisas. E desde que ele criou todas as coisas permanecem firmes, porque a palavra do Senhor é fiel. 91. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Deus falou que o sol amanheceria, que no seu ocaso ele se deitaria e surgiria a lua. Deus estabeleceu quando as estrelas começam a brilhar, os tempos das chuvas, as estações do ano, tudo obedece à palavra do Senhor. 92. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. 94. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. 95. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. 96. A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Agora vem a letra Men, que corresponde à nossa letra M. Vai os próximos versículos do 97 ao 104, todos eles começam com a letra Men. E esse trecho fala sobre o amor pela palavra. Ele reitera o prazer e a sabedoria que a lei, que a palavra de Deus oferece. Versículo 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. 98. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Ele fala aqui, ó, os teus mandamentos estão sempre comigo, por isso que eu sou mais sábio que os meus inimigos, por causa dos mandamentos do Senhor que estão comigo. 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. 100. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. 101. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. 102. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Agora vem os próximos 8 versículos, todos eles começam com a letra Nun, corresponde à nossa letra N, versículos 105 ao 112. E nesse texto, esse é o trecho que nós podemos dizer que é o trecho central mais conhecido do Salmo 119, que nos apresenta a palavra como luz para o nosso caminho. Aqui, nesses próximos versículos que começam com a letra Nun, existe uma metáfora da palavra como se fosse uma lâmpada para os pés e a luz para o nosso caminho. Esse versículo 105 é um dos mais famosos e conhecidos do Salmo 119. 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 106. Jurei e cumprirei, que hei de guardar os teus justos juízos. 107. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. 108. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. 109. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. 110. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. 111. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre.
pois são o gozo do meu coração. Veja o versículo 111, ele fala que o que está escrito na palavra é o que ele toma como herança dele, para sempre. E isso é o gozo do coração dele. 112, inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Vamos lembrar aqui de Apocalipse, que fala: guarda a tua coroa, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Busque o conhecimento da palavra e guarde o conhecimento da palavra para que ninguém roube a sua coroa. Agora vem os próximos 8 versículos. Começam com a letra Samek, versículos 113 ao 120. Nesses próximos 8 versículos, ele fala sobre a rejeição do mal e o temor ao Senhor. Ele recusa-se ao mal e ele teme ao Senhor, ele respeita ao Senhor. Contrasta a segurança dos fiéis com a ruína dos ímpios. Versículo 113, aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Duplicidade é aquele que tem duas caras. É aquele que ora faz o bem e ora faz o mal. Versículo 114, tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra. 115, apartai-vos de mim, malfeitores, para que guarde os mandamentos do meu Deus. Veja que ele coloca assim, coloca para fora os ímpios do caminho dele. 116, sustenta-me conforme a tua palavra para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. 117, sustenta-me e serei salvo e de contínuo me alegrarei nos teus estatutos. 118, tu desprezas a todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. 119, tu tiraste da terra como escórias a todos os ímpios, pelo que amo os teus testemunhos. 120, o meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos. Os próximos 8 versículos começam com a letra Ain. Vai dos versículos 121 ao 128. Nesses versículos, o salmista fala sobre justiça e fidelidade. Ele pede a proteção de Deus contra os opressores. 121. Fiz juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. 122. Fica por fiador do teu servo para o bem, não deixes que os soberbos me oprimam. 123. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua salvação e pela promessa da tua justiça. Trata com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina-me os teus estatutos. 125. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. 126. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. 127. Muitas vezes nós chegamos nesse versículo 126. Nós dizemos: Deus, já é tempo do Senhor realizar aquilo que o Senhor prometeu. Vai chegar o dia em que o Senhor vai realizar aquilo que você espera que Ele faça. Confie na palavra do Senhor. Versículo 127, pelo que amo os teus mandamentos, mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino. 128, por isso tenho em tudo, como retos, todos os teus preceitos e aborreço toda a falsa vereda. Agora vem os próximos versículos, do 129 ao 136, os próximos 8 versículos começam com a letra P. Maravilha da palavra de Deus. E esses versículos falam sobre que a palavra de Deus é uma maravilha. Celebra a profundidade e a clareza das Escrituras. Versículo 129. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Veja o versículo 130, falando a respeito da importância de ouvirmos mensagens, pregações. A exposição da palavra dá luz e dá entendimento aos simples. Versículo 131, abri a boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Ele está falando que os mandamentos do Senhor são vida para ele, porque trazem clareza para a vida dele. 132, olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. 133, ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma.
134. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. 135. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. 136. Rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Veja que no 136 ele fala que ele se lamenta pelo fato das pessoas não guardarem a lei de Deus. Agora os próximos versículos começam com a letra Tsadê. Vai do 137 ao 144 e nesses próximos 8 versículos ele fala sobre a justiça da lei de Deus. Ele exalta a retidão e a perfeição dos decretos divinos. 137. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. 138. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. 139. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. 140. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. 141. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. 142. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. 143. Aperto e angústia se apoderam de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. 143. Prosseguindo, eu acredito que eu tive que dar uma parada. Eu estava aqui no versículo 139. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. 140. A tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. 141. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. 142. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. 143. Aperto e angústia se apoderam de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. 144. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Talvez eu tenha repetido aqui alguns versículos que eu tive que dar uma parada, mas prosseguindo. Esses versículos 137 ao 144 começam com a letra Tsadê, falam sobre a justiça da lei de Deus, que a lei de Deus ela sempre é reta e ela é perfeita. Agora nos próximos 8 versículos, prosseguindo, vem os versículos 145 ao 152, todos eles começam com a letra Kof. E nesse trecho, desses próximos 8 versículos, ele clamor por resposta divina. Expressa uma busca fervorosa por Deus na aflição. Versículo 145. Clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. Veja, ele está falando nesse pedaço de angústia, de clamor. 146. A ti te invoquei, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. 147. Antecipei-me à alva da manhã, e clamei, esperei na tua palavra. 148. Os meus olhos anteciparam-me às vigílias da noite, para meditar na tua palavra. 149. Ouve a minha voz, segundo a tua benignidade, vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. 150. Aproximam-se os que seguem aos malvados, afastam-se da tua lei. 151. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. 152. Acerca dos teus testemunhos eu soube, desde a antiguidade, que tu os fundaste para sempre. Agora vem os próximos 8 versículos começam com a letra Resh. Vai dos versículos 153 ao 160. Pedido por livramento segundo a palavra. Esse trecho dos 8 versículos próximos são um clamor pela intervenção divina, baseado nas promessas. Versículo 153. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. 154. Pleiteia minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra.
155. A tua salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. 156. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. 157. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. 158. Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. 159. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. 160. A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Agora vem os próximos 8 versículos, do versículo 161 ao 168, que começam com a letra Shin. E esses próximos 8 versículos apresentam um louvor à palavra no meio da perseguição. Reafirma o amor e a confiança na palavra, mesmo em tempos difíceis. Versículo 161. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. 162. Folgo com a tua palavra como aquele que acha um grande despojo. Versículo 163. Abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. 164. 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Quando ele fala que 7 vezes no dia te louvo, a expressão 7 vezes na Bíblia significa com certeza no dia eu te louvo, pelos juízos da tua justiça. Eu sempre vou louvar ao Senhor. 165. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. 166. Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. 167. A minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os extremamente. 168. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. E ele termina o salmo aqui com a letra Tav, a última letra do alfabeto hebraico, dos versículos 169 ao 176. E nessa última parte do Salmo 119 existe uma súplica final, pedindo orientação e pedindo a restauração. Ele termina o Salmo com um pedido para ser guiado e restaurado por Deus. 169. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. 170. Chegue a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua palavra. 171. Os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os teus estatutos. 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Versículo 173. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Escolhi os teus preceitos. 174. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. 175. Viva a minha alma e louvar-te-á, ajudem-me os teus juízos. E o 176. Desgarrei-me como ovelha perdida, busco o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Essa, portanto, é a leitura do Salmo 176. Nós vimos, portanto, que o Salmo 119, que tem 22 partes. Cada uma das partes tem 8 versículos. Cada uma das partes tem um tema diferente, mas todos os temas têm um tema central, a palavra de Deus. Então nós vimos que a palavra de Deus ela é vista sobre 22 óticas, sobre 22 perspectivas. E quem escreveu o Salmo 119 escreveu um poema organizando ele de tal maneira que todo o alfabeto hebraico fosse colocado dentro dele. E ele organizou em um acróstico, 8 em 8 versículos. As 22 letras do alfabeto, cada uma com 8 versículos. Então, quem lê esse salmo no texto original, ele é um salmo, é o maior salmo da Bíblia, e ele inaugura a segunda metade da Bíblia. O tema central do Salmo 119 é a beleza da palavra de Deus.
né? Nós podemos dizer que o ponto mais conhecido desse salmo é o versículo 105, que começa com a letra Nun, que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Essa é a meditação do Salmo 119. Hoje é dia 28 de novembro. Nós começamos a meditar em Salmos no dia 1º de agosto e nós vamos prosseguir até o Salmo 150. Então até dezembro nós vamos terminar esse livro de Salmos, todos os Salmos. E como hoje é dia 28 de novembro, eu vou deixar um vídeo aqui no final chamado 5 minutos de meditação em Provérbios 28. Todos os meses nós recomendamos a leitura de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, a maioria dos meses do ano tem 30 e 31 dias, com exceção de fevereiro, e nós podemos concentrar nos últimos dias do mês de fevereiro e no dia 30 a leitura de todos os capítulos de Provérbios. Quem lê e aplica Provérbios todos os meses por 2 anos seguidos toma decisões mais inteligentes, e quem faz isso 5 anos seguidos prospera em todas as áreas da vida. Por isso eu vou deixar esse vídeo, 5 minutos de meditação em Provérbios 28. Hoje é dia 28 de novembro. Então nós vamos deixar esse vídeo que fala sobre Provérbios 28. Do lado eu vou deixar um botão para que você que não está inscrito no canal possa se inscrever e ser notificado sempre que houver novas postagens e novos vídeos. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.